E aí a gente vai ver. Isso é urgente, Carlito. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Estou falando de uma dor e uma vivência. Não vou dizer simplesmente minha pessoal, do que eu vivo todos os dias, com o que esse povo tenta fazer comigo, mas porque eu não vou me colocar nesse papel. Mas eu vou dizer de um amigo meu que morreu, tirou a própria vida, porque não aguentou os ataques. E eles existem. E eles são gigantescos, derrubam contas. Agora as pessoas estão ficando olhando. Aí vem os brasileiros entram no Twitter, vão lá fazer, aí o Elon Musk dá uma declaração muito subjetiva. Olha, realmente, se houver indício, porque eles vão falar assim, não, teve aí fraude da antiga... Do antigo gerenciamento do Twitter, pode ter dado melhores condições para a esquerda. Aí o Elon Musk dá uma resposta objetiva, que é, olha, se esses indícios foram comprovados, isso é grave. Ele vai ter que explicar por que só aparece para a gente recomendação de perfil de direita e de extrema direita. Todo. Né? É o tempo inteiro. Eu entro no Twitter e aparece para mim aqui Fernando Holliday, a menina do Te Atualizei, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Quer dizer, por que o Twitter me recomenda isso se eu interajo com perfis de esquerda? Eu não interajo com perfis de direita e nem da extrema direita. Outro ponto, o The New York Times fez um material, inclusive o Slow já divulgou isso no canal dele, o Átila e a Marino também divulgou em algumas lives já esse material, que mostra que Facebook e YouTube ajudaram a impulsionar a extrema-direita no Brasil e no mundo. E no caso do Facebook é tão grave que, segundo informações compartilhadas ali no material que eu li do Átila, em uma pesquisa que ele citou, eu não lembro se foi do Wall Street Journal, eu não lembro qual foi o jornal, ele disse que o Facebook deliberadamente bloqueou para mais de 1 bilhão de pessoas. Foi Wall Street mesmo, Pedro? Foi o Wall Street Journal. O New York Times fez uma investigação mais ampla, na verdade, que aí engloba... E aí ele mostrou o Facebook específico, Pedro. Ele mostrou que o Facebook bloqueava informações de um determinado escopo ideológico para 1 bilhão de pessoas no mundo. Por quê? Porque a extrema-direita é composta por gente que tem dinheiro. Gente que tem dinheiro consome clicando nos anúncios que aparecem no vídeo que é impulsionado. É apenas dinheiro, né? Como ele fala, né? Just money. Sim. É apenas dinheiro. É isso que eles querem. Tem uma... Deixa eu só dar um contexto dessas matérias que o Carlito lembrou, são muito boas. Tem uma coisa que a extrema-direita sempre usa contra nós progressistas, que é o seguinte, eu vou falar da situação americana. Os jornais começaram a investigar as Big Techs. Por que essas investigações começaram a acontecer? Porque tem denúncias e também a gente não pode tirar isso da mesa, que é um argumento que a extrema-direita usa contra, que é o seguinte, a mídia americana está se sentindo ameaçada pelo Meta, que é o Facebook, e pelas empresas de rede social. Então não é à toa que o Wall Street Journal, que é um jornal vinculado com o mercado financeiro old school dos Estados Unidos, vai lá e investigue o Facebook. Mas o lance é que as investigações não ficaram no declaratório, eles tiveram acesso a arquivos, teve depois vazadores de pessoas dentro do próprio Facebook, e eu estava lendo uma matéria baseada nessa apuração do Wall Street Journal, do Mother Jones, que é um jornal progressista americano, bem antigo também, que teve um diálogo envolvendo o Mark Zuckerberg, que é o criador da Meta e do Facebook, dizendo para cortar alcances do próprio Mother Jones dentro do Facebook, ou para ampliar em alguns momentos, porque eles tinham uma balança e eles tinham uma métrica de lucros em cima disso. Então, gente, aí eu tô aprofundando o que o Carlito falou, que ele leu a manchete, eu li mesmo a matéria. Foi deliberado... Não, eu li a matéria também, Pedro. É porque eu tô resumindo aqui também. Não, sim. Foi deliberado e foi uma questão de dinheiro. É isso que tá, porque a extrema-direita, o engajamento em cima do ódio gera lucro. Essa é que é a questão. Por isso que eles continuam recomendando a Te Atualizei pro Carlito. E eu não sei como é que tá agora, Pedro, mas na época que acusaram, Pedro e Gustavo, o Mark Zuckerberg de ser socialista, lá em 2019, 18, se não me engano, né? Acusaram ele de ser socialista.
porque ele ajudava a esquerda, segundo a extrema-direita. Eu fiz um vídeo na época, eu identifiquei lá que, se eu não me engano, o dado era que 93% da monetização da renda, perdão, da Meta, né, que inclui Facebook, Instagram, WhatsApp, vem da monetização de anúncios. Inclusive, na época, a gente viu até a polêmica envolvendo a Coca-Cola, que a Coca-Cola ameaçou tirar publicidades e tirou por um tempo do Facebook, por causa do problema que teve com a Cambridge Analytica, quando se descobriu depois que a Facebook não estava cumprindo ali as diretrizes de privacidade de dados e tudo mais. E no final das contas, Pedro, que a gente precisa deixar bem claro aqui, que foi importante que você ressaltou isso. Uma coisa não desabona a outra, ou seja, a gente sabe que tem os interesses, sim, dos meios de comunicação, porque a mídia independente tem crescido por causa dos espaços que as Big Techs acabaram dando, não porque elas são boazinhas, mas por causa do dinheiro, como eu falei aqui, porque para eles é apenas dinheiro, que nós nos matemos aqui nas redes desde que eles ganhem dinheiro. Então, isso tem ajudado no crescimento das redes, porque a gente está aqui produzindo de forma gratuita praticamente para a rede, porque a gente tem uma monetização da plataforma, mas é um percentual miserável do que eles ganham em publicidade. É um percentual ínfimo. A maior publicidade digital do Brasil não é a Globo mais, tá, gente? É o Google. O Google recebe mais anúncio publicitário digital, muito mais do que o Grupo Globo. E o Grupo Globo é enorme. É o maior grupo de comunicação do Brasil. E só para o público entender, Gustavo e Pedro, na quinta-feira da eleição, do segundo turno, meu Facebook foi bloqueado de monetização. Aí muita gente falou assim para mim, Carlito, mas mesmo sem monetização você consegue publicar. Consigo, mas os vídeos têm um alcance restrito, porque como é que o Facebook vai divulgar um vídeo que não traz retorno financeiro para eles? E sabe onde é que está a maior ironia? Eles disseram que eu tinha infringido uma regra do Facebook. E diferente do YouTube, que o YouTube pelo menos cita qual é a regra, o Facebook não cita. O Pedro, inclusive, teve uma situação recentemente que me procurou para a gente tentar resolver. E eu falei, Pedro, no Facebook é complicado que ele não diz. Que se resolveu misteriosamente, Carlito. Não dá para ele não nada. Diz. Mas sabe o que aconteceu comigo, Gustavo e Pedro? Me bloquearam na quinta-feira, véspera da eleição, no momento que eu estava divulgando ali vários vídeos desmascarando os pastores evangélicos e tudo mais. Eles disseram que eu tinha infringido uma regra. Eu solicitei a revisão voltou no outro dia e falou, pedimos desculpa pelos transtornos, revisamos o seu vídeo e vimos que você não cometeu nenhum tipo de irregularidade. E sabe o que aconteceu? Eu continuei 7 dias, que foi o período da punição, sem monetização. Porque se eles reconheceram que eu não tinha infringido nenhuma norma da plataforma. Vocês entenderam o nível de manipulação? É o foda-se, né, Gustavo? Não, e é um nível de manipulação cruel, covarde e claramente de interesse político. A gente não pode pensar, igual a gente fala assim o tempo todo, né? Eu nas eleições falei, a gente precisa ocupar os espaços de mídia. O Pedro, além de ser um homem que não dorme desde 2004, que faz 80... Hoje ele bateu o recorde, Carito. 87 lives por dia, em mais de 50 canais e 37 países diferentes. Ele ainda assim encontra tempo para trazer, para fazer um trabalho lindo, que é de ocupação de espaço, de falar das pessoas sobre a questão dos games, de mostrar isso, essa indústria importante, trazer a esquerda para essa discussão, para essa lacuna. Isso é fundamental, porque a direita foi pegando esses espaços. Agora a direita foi pegando esses espaços. Não vamos falar da direita global, do mundo. Vamos falar da direita nossa no Brasil. Que nós temos quem? Nós temos uma direita burra, ignorante, burra. O nosso maior líder de direita é o Bolsonaro. É o imbrochável, é burra. Então, assim, é óbvio que é dinheiro, não é inteligência. Não é porque eles ocuparam porque são inteligentes, se foram lá. É dinheiro, é grana. Agora, isso desestabiliza o jogo democrático. Por quê? Porque Lula ganhou, porque não suportam mais Bolsonaro. Mas não foi apesar de ter sido a maior votação da história do presidente Lula,
né? No primeiro e no segundo turno, a gente ficou aflito. Porque o cara tem a máquina na mão, tem o dinheiro na mão. Por isso que o Lula chorou, né, Gustavo? Por isso que o Lula chorou. Por isso que o Lula chorou. Aquele choro do Lula, bicho, eu fiquei chorando o dia inteiro. Eu também, Gustavo. Eu vi aquele vídeo umas 40 vezes. Porque o choro do Lula foi o meu choro. Foram 4 anos, os 4 piores anos da minha vida. E não estou falando assim de financeiro, de dinheiro, não estou falando nada disso, não. Porque eu tenho empresas que foram para outros negócios que foram bem, enfim, no digital e tudo. Agora, foram os piores 4 anos de vida do meu ponto do pessoal, sendo eu um homem gay. Foi horrível. Sabe, do ponto de vista de pessoas, de famílias que morreram e de gente que morreu, e muita gente que morreu. Agora, precisamos lembrar desses fascistas, dessas pessoas, para a gente não esquecer e não voltar. Agora, teve uma pergunta, antes de você botar esse vídeo aí, só para não perder ela, Pedro. Vai lá. Porque foi uma pergunta legal, antes que você vai... Eu sei que você vai ler os superchats. E, aliás, muito obrigado pela colaboração de todos vocês. É importantíssimo isso para o canal. Continuem colaborando. Mas tem uma pergunta do Alex Miranda aqui, que é para o Carlito. E claro, o Carlito, eu quero muito ouvir o que ele vai falar, mas eu quero ler a pergunta para eu poder só dar opinião. Que aí eu queria saber se o que eu penso faz algum sentido. E aí, com a pergunta por Carlito, se eu estou completamente equivocado. Pergunta do Alex, que é: Carlito, como explicar racionalmente o ódio da elite a Lula? Eu acho que há o ódio da elite a Lula por conta de várias questões culturais, estruturais e tal, e de manter até o pensamento escravocrata, né, de muito tempo. O Carlito vai resumir isso melhor. Mas o que eu quero entender é como explicar o ódio da classe média baixa, da classe média média e do pobre, do fenômeno pobre de direita, que ganhou geladeira, que teve luz no governo Lula, no governo do PT, e de repente se virou contra. Porque assim, eu vejo ricos contra Lula, eu tenho amigos milionários. E eu, graças a Deus... Esses que têm ódio do Lula mesmo. Não, mas eu ainda tenho amigos milionários que amam o presidente Lula. Eu frequento... Eu estou numa boa bolha. De certa forma. Mas eu conheço os milionários que são contra Lula. Eu, por exemplo, fiquei... Por um lado, a indústria do cinema, a indústria audiovisual se lascou. Eu não falo palavrão aqui nessa live para que ela monetize sempre. Quem fala palavrão aqui é o Pedro e eu tô denunciando aqui. Eu não falo. Eu sempre falo se lasca. Eu não falo mais foda-se. Eu parei com isso. Agora, presta atenção. A indústria audiovisual toda apoiou Bolsonaro. Toda apoiou Bolsonaro. Eu tava lá dentro, trabalho lá. Carlito viu isso de perto. Pedro viu isso de perto. Todos da indústria apoiaram. E a indústria inteira se lascou. Mesmo. Se a gente não tem uma produção vasta... Deixa que eu falo, Gustavo. A indústria inteira se fudeu. Vai lá. Se fudeu. Se fudeu bonito. Então, assim, os milionários... Dá esse resumo para o Alex, por favor, responda isso. Mas eu quero entender qual é o ódio do pobre, que não sabe nem o que é direito, o que é esquerda, mas virou um ódio contra o Lula. Porque quem é que está fazendo? Não tem rico em frente a quartel. Tem velho branco que não tem o que fazer, e aí eu entendo. Virou um divertimento. A gente vê aqueles homens barrigudos, umas barrigas enormes, que aqueles caras que têm a barriga dura, uma barriga grande, dura, marchando, que Freud explica, né? Tem esse tesão do militar, e de repente eu queria ser, e não fui, e agora eu posso marchar, e aí tem até um movimento de elogiar eles. Então, quer dizer,
eu não sou simplesmente um imbecil, mas eu sou um imbecil elogiado. As pessoas me amam. A minha família toda me odeia, mas tem gente que me ama aqui no Zap. Dona Ofélia Lira, uma curitibana de 63 anos, diz que parabéns, bravos. Vocês são bravos patriotas aí. Nossa, orgulho nosso. Apenas resistam, apenas mais 72 horas. Isso há um mês. De 72 horas. Então, eu quero entender qual é o ódio do pobre. De onde que vem isso? Existe explicação científica, política para isso, Carlito? Pelo amor de Deus.